Começa agora o Jornal Panorama, a sua fonte de informação sobre os trabalhos no Legislativo Estadual. A gente começa com as notícias das últimas audiências públicas sobre a Lei Orçamentária Anual referente a 2014. O ciclo de audiências públicas para debater o orçamento do Estado chegou ao final. A Comissão de Finanças realizou a última reunião para apresentar matéria do Executivo que trata da Lei Orçamentária Anual para 2014. Santa Maria de Jetibá foi o 6º município a sediar o encontro. O público discutiu os investimentos para as microrregiões Central Serrana e Sudoeste Serrana. Os recursos previstos são de aproximadamente 60 milhões de reais para a primeira região e 40 milhões para a segunda. A reunião foi presidida pelo deputado Gilcinho Lopes. Balanço positivo pela participação maciça da comunidade, da sociedade civil organizada de Santa Maria, de quase todos os vereadores, todo o secretariado, prefeito, vice-prefeito, que fizeram as reivindicações que são prudentes, necessárias, tanto na área social, na área de saúde, na área de segurança. A comissão também esteve em outros 5 municípios. O penúltimo encontro foi em São Mateus, onde a população debateu o orçamento para as microrregiões Nordeste e Rio Doce. Os investimentos previstos para os locais são de aproximadamente 215 e 145 milhões de reais, respectivamente. Todos os municípios, eles têm a oportunidade de ficar sabendo quais são os investimentos, a previsão de recurso para o próximo ano e como que esses investimentos eles vão favorecer a infraestrutura da região. As demandas apresentadas nas audiências foram registradas pela comissão e poderão ser atendidas por emendas parlamentares. A reunião foi uma reunião produtiva, foi uma reunião de trabalho, apresentando para a comunidade aquilo que eles têm direito, que é saber o que o Estado tem de investimentos para 2014. O orçamento global do Estado para o próximo ano é de cerca de 15 bilhões e meio de reais. Até o dia 19 de novembro, as emendas propostas serão analisadas. O parecer técnico da matéria será discutido e votado pela Comissão de Finanças no dia 25. A expectativa é que o orçamento seja votado pelos parlamentares em dezembro. E o Panorama de hoje também traz os destaques da semana. Veja as principais decisões dos deputados durante as sessões ordinárias. Quem tem as informações é a repórter Nicole Espósito. Nicole. Verônica, nesta semana os deputados escolheram Sérgio Borges como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Borges tomou posse na última quarta-feira. Eu vou trabalhar com bom senso, com serenidade. Nós vamos procurar ser justos no nosso trabalho e ter sempre que, como norte, que Deus está acima de todas as coisas e que Ele quer que a gente faça justiça e seja sereno com as pessoas. E os parlamentares aprovaram um projeto de lei do deputado Marcelo Santos que institui o Plano Regional de Integração Informativa. A iniciativa prevê que sejam instalados nos pontos de ônibus da região metropolitana da Grande Vitória mapas padronizados com informações sobre o itinerário e o tempo médio das rotas. Facilitar a vida do usuário do sistema de transporte coletivo, como acontece nas grandes metrópoles e nos grandes centros, a exemplo de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Curitiba, Bahia e tantos outros. E começou a tramitar na casa o projeto de lei do deputado Euclério Sampaio, que prevê que supermercados e outros estabelecimentos comerciais disponibilizem lupas aos clientes. A ideia é auxiliar pessoas com deficiência, idosos e com baixa visão a enxergarem melhor os rótulos dos produtos. É com você, Verônica. Obrigada, Nicole. Nas comissões da Casa, a semana também foi movimentada. A de Infraestrutura se reuniu com representantes do Detran e dos despachantes de veículos. Os deputados apontaram a necessidade de regulamentar a profissão. Já os parlamentares da Comissão de Segurança abordaram as demandas de profissionais de várias carreiras da estrutura policial, a instituição de planos de cargos e salários da Polícia Civil e a nomeação de mais agentes penitenciários estão entre os destaques. A comissão também recebeu o novo vice-presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Antônio Carlos Vilela é do Espírito Santo e coordena a Guarda de Vila Velha.
Na Comissão de Saúde, debate sobre a valorização profissional do cirurgião bucomaxilofacial. Apesar da importância dos especialistas nos procedimentos de reconstrução do rosto, eles ainda não conseguiram reconhecimento da atividade. Formas de reduzir acidentes de trânsito causados por embriaguez foram discutidas no Colegiado de Políticas sobre Drogas. Os deputados receberam um representante do Detran que falou sobre as maneiras para evitar a combinação, muitas vezes fatal, de álcool e direção. Comissão de Agricultura decide fazer indicações ao Executivo Estadual para dar apoio a produtores do Estado. Entre os beneficiados estão os setores de laticínios, que perdem competitividade por causa de imposições tarifárias, e também de cana-de-açúcar, área que sofreu fortes abalos em função da estiagem na última safra. Na Comissão de Justiça, os deputados consideraram constitucional o projeto da deputada Janete de Sá, que obriga bancos a contratar pelo menos uma vigilante feminina. Segundo a autora, a medida é para evitar constrangimentos durante as revistas de rotina. Essa semana também teve sessão solene em comemoração aos 4 anos da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Dirigentes e militantes da Central Sindical foram homenageados. A entidade reúne 200 mil filiados no Espírito Santo. A sessão foi proposta pelo deputado Glauber Coelho. E a ampliação da gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência virou tema de debate em sessão especial proposta pelo deputado Dr. Hércules. Entidades que representam as pessoas com deficiência cobraram a estadualização do passe livre no Espírito Santo durante a sessão especial realizada na Assembleia Legislativa para debater o assunto. Atualmente, o benefício é instituído em todo o transporte municipal, mas só vale para a cidade de origem do beneficiado. Quem precisa deixar sua cidade e viajar para o interior tem que pagar a passagem. Tenho 6 pessoas hoje que eu cuido com meu salário só. Então, quer dizer, hoje eu tenho grande interesse de ir em Colatina, não posso ir, entendeu? Então, conhecer Colatina, que a lei diz o quê? Para lazer e para doença, primeiro para lazer. Eu quero conhecer o meu estado, mas só que financeiramente eu não tenho condições. Então, eu peço carecidamente ao senhor governador que olha com carinho para as pessoas com deficiência, que hoje nós precisamos desse passe mais do que nunca. O debate sobre a criação do passe livre unificado foi proposto pelo deputado Dr. Hércules. Não é possível que você saia de um município para o outro, você tenha que pagar uma passagem, porque aquele município não tem a lei ainda. Então nós temos que fortalecer, ajudar os portadores de doença tipo HIV, tipo doença de câncer, que a pessoa fique em dificuldade, mutilado. Nós precisamos também os deficientes visuais, auditivos, enfim. Nós precisamos unificar esse passe, porque a pessoa não é só deficiente no município de Vitória, por exemplo. Ele vai para Guarapari, ele é deficiente lá, ele vai para Cachoeiro, ele é também. Então, a necessidade das autoridades se sensibilizarem, do governo do Estado principalmente, se sensibilizar e fazer essa lei que nós estamos lutando há muito tempo, já pelo menos 7 anos nós estamos lutando aqui dentro da Assembleia, e esse momento é muito importante para a gente levar com mais clareza, com mais ênfase, juntando esse povo todo que está aqui, que a gente tem um imenso respeito pela luta deles todos. O diretor de transportes do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, anunciou que já existem projetos para a criação do passe livre válido em todo o estado. O governador está sensível a isso, ele nos encomendou um estudo, nós já fizemos uma minuta de lei, ele passou que esse projeto fica a cargo da Secretaria de Projetos Especiais e essa secretaria está estudando para que possa em breve estar apresentando aqui na Assembleia este projeto. Outra sessão especial proposta pelo mesmo parlamentar abordou a hipertermia maligna, um choque provocado em algumas pessoas por reação à anestesia. O debate também abordou a necessidade do uso pelos hospitais públicos do dantroleno, a única medicação que trata a doença e evita mortes em 90% dos casos. As novas regras para a criação de municípios também foram tema de sessão especial. A lei que estabelece os critérios para emancipação foi aprovada e aguarda a análise da presidente Dilma. Se sancionada, além das mudanças na geografia, política e economia das regiões do Espírito Santo, a nova legislação vai gerar mudanças nas normas internas do Parlamento Capixaba.
A sessão para discutir o assunto foi proposta pelo deputado da Vitória. Legislativo Estadual faz homenagem ao Museu da Vale, que há mais de uma década e meia oferece espaço para manifestações artísticas no estado. A música tomou conta do plenário Dirceu Cardoso durante a sessão solene em comemoração aos 15 anos do Museu Vale. A banda jovem da Polícia Militar e o Coral Vale deram o tom cultural do evento e conquistaram o público. No dia 15 de outubro de 1998, estávamos abrindo o Museu Vale. Enquanto as atividades do museu eram destacadas em discursos na tribuna, o telão do plenário projetava imagens do espaço cultural, que já instalou dezenas de exposições e abriu as portas para diversas expressões artísticas e culturais. São mais de 40 exposições, 1.600.000 visitantes nesses 15 anos, de forma que estamos muito felizes, a Fundação Vale a Vale e o museu e sua equipe, pela comemoração dos 15 anos. O museu, para a gente, é um orgulho muito grande, né, ter feito esse investimento. Hoje está consolidado, né, eu acho que é motivo de orgulho para todo capixaba. A deputada Luzia Toledo, proponente da sessão, falou sobre a importância do espaço cultural. Eu, como presidente da Comissão de Cultura, eu não perco a oportunidade de estar sempre homenageando e falando, registrando como que a cultura faz a diferença na vida das pessoas. E hoje nós demos esse exemplo aqui, um exemplo vivo, um exemplo, Ronaldo Barbosa, em 15 anos, com todo o seu talento, com toda a sua ousadia, com toda a sua competência, conseguiu realmente tornar o Museu da Vale conhecido internacionalmente. Durante o evento, diretores e gerentes da Vale e pessoas ligadas à história do museu foram homenageadas. E uma última notícia, foi publicada nesta sexta-feira, 8 de novembro, no Diário do Poder Legislativo, convocação da mesa diretora para a posse de Ismael Barbosa de Almeida, do PMDB, como deputado estadual. Ele tem 30 dias para assumir a vaga deixada por Sérgio Borges, que foi empossado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado no último dia 6 de novembro. Ismael de Almeida é o segundo suplente da coligação PT-PMDB-PSB nas eleições parlamentares de 2010. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site oficial e também das redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!